Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica dos fluidos de Franco Brunetti, capítulo 3, exercício número 23. Vamos ao enunciado. Um escoamento é definido pelo campo de velocidades Vx igual a 2 vezes 1 mais t, Vy igual a 3 vezes 1 mais t, Vz igual a 4 vezes 1 mais t. Qual é o módulo da velocidade no ponto 3, 1 e 4 no instante t igual a 2 segundos? E qual é o módulo da aceleração no mesmo ponto e instante? Bom, começando aí pelo primeiro item, né? Ele quer aí calcular o módulo da velocidade e ele nos dá um ponto e um instante t, né? Como que eu calculo o módulo da velocidade? A velocidade é a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado, vx quadrado, vy quadrado, mais vz ao quadrado. Ele me deu ali as componentes que estão em função do tempo e me deu o tempo. Então, eu posso achar cada componente, né? Vx vai ser igual a 2 vezes 1 mais o tempo. O tempo é 2. 1 mais 2. Vai ficar 3 vezes 2. 6 metros por segundo é a componente Vx. Vy, a gente tem aí, que é igual a 3 vezes, né? 1 mais t. 1 mais 2. Vai ficar 3 vezes 3. 9 metros por segundo. E Vz, a gente tem que é 4 vezes 1 mais o t, ou seja, 1 mais 2. 4 vezes 3, 12 metros por segundo. Então, para achar aí o módulo da velocidade, né? A gente tem que vai ser a raiz quadrada das componentes da velocidade ao quadrado. 6 quadrado mais 9 quadrado mais 12 quadrado. Então, o módulo da velocidade a gente encontra sendo, calculando, 6 quadrado mais 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, ou seja, raiz de 2, 61, 16 aí, vírgula 1, tá? Ou vírgula aqui 16, né? Deixar assim, arredondar aqui para 6 metros por segundo. Então, temos aí a velocidade. Agora, para achar o modo da aceleração, né? A aceleração, o módulo, vai ser aí, se eu tenho 3 componentes de velocidade, eu vou ter 3 componentes de aceleração. Ax quadrado mais ay quadrado mais az quadrado. Esse vai ser o módulo da aceleração. Como eu encontro aí essas componentes? Começando falando de AX. A equação geral para determinar AX é dado por Vx, aí vezes a derivada parcial de Vx parcialmente em relação a x, mais Vy vezes a derivada parcial de Vx parcialmente em relação a y, mais Vz vezes a derivada parcial aí de Vx em relação a z, mais, né, essa aqui é a derivada em relação à posição, mais a derivada de Vx parcialmente em relação ao tempo, né, que é o do movimento aí quando é variado. Se a gente analisar, né, nesse caso aqui, como o Vx é função, Vy e o Vz é função apenas do tempo, né, em relação a x vai ser constante, a derivada vai dar zero. Em relação a y, a derivada vai dar zero. Em relação a z, a derivada vai dar zero, tá? Como é função do tempo, tanto para y e z também, eu vou ter derivada só em relação ao tempo. Então, no nosso caso aí, a x vai ser a derivada parcial em relação ao tempo de Vx. E Vx é dado por 2, aí, se eu fizer a distributiva aqui, mais 2t, para facilitar aí a derivada, né? Derivada de 2, 0, e a derivada de 2t fica 2. Aí fica 2 metros por segundo ao quadrado. Aí, a y
Também vai ser aí, não vai ter derivada parcial em relação a x, nem a y, nem a z, né? Só vou ter a derivada parcial de vy em relação ao tempo, ou seja, derivada em relação a t do vy. Aí distribui aqui o 3, fica 3 mais 3t. Derivada de 3 dá 0 e a derivada de 3t dá 3, que fica em metros por segundo ao quadrado. E vamos ter aí que a z, assim também a derivada parcial em relação a x, a y e a z vai dar 0, porque depende só do tempo. Vai ficar a derivada de vz parcialmente em relação a t, ou seja, derivada parcial em relação a t. Aí aqui distribui o 4, fica 4 mais 4t. Aí a derivada de 4 dá 0, a derivada de 4t dá 4 metros por segundo ao quadrado. E a gente pode calcular o módulo da aceleração como sendo a raiz quadrada de 2 quadrado, aí mais 3 quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, calculando aí, a gente vai ter 2 quadrado, mais 3 quadrado, mais 4 quadrado, ou seja, raiz quadrada de 29, 5,39 aqui, né, arredondando. Ali deixando com duas casas, na unidade de metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!